Que atire a primeira pedra para quem nunca aconteceu isso. Danilão, vendi o imóvel e não avisei o inquilino. Quais são as consequências? Ou porque eu esqueci, ou porque, de sacanagem, eu propositalmente, né, omiti do inquilino a informação de que eu estava vendendo. É uma ótima pergunta. Cara, tem duas consequências principais. A primeira consequência é um problema de perdas e danos. A segunda consequência é uma chance do inquilino conseguir melar essa venda. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro a questão da perdas e danos. O que significa isso? Todo contrato de locação tem, quase todo contrato de locação, tem uma cláusula dizendo que quando uma das partes desrespeitar alguma previsão contratual ou legal, essa pessoa que cometeu esse deslize está sujeita a uma multa de até 3 aluguéis. E quando o proprietário deixa de oferecer para o inquilino o imóvel antes de vender para o mercado, pode-se entender que ele desrespeitou uma obrigação que legalmente ele tinha. Então, para começar, pode ser que o inquilino depois que já aconteceu a desgraça, né, depois que já foi vendido, ele vai lá e fala, peraí, você não ofereceu para mim. Então você desrespeitou uma obrigação que você tinha da lei do inquilinato e conforme a cláusula tal do contrato de locação, você me deve 3 aluguéis de multa. Multa é uma multa penal, tá? Então é uma primeira consequência a que os proprietários estão sujeitos quando não respeitam isso com antecedência. Mas não é tão simples assim, né? Não é só o inquilino chegar lá e falar, eu queria comprar. Ele tem que provar, tem que fazer um depósito. Provar que ele tinha capacidade? Não, primeiro eu estou dizendo, eu nem estou discutindo a chance do inquilino querer comprar o imóvel. Certo. Eu estou falando o seguinte, o proprietário foi lá, não ofereceu para o inquilino e foi lá e vendeu para o mercado, pelas costas. O inquilino não tem condições, mesmo depois disso, de comprar o imóvel. Certo. Mesmo assim, não existe alguma consequência? Então a primeira delas pode-se discutir uma multa penal por não ter sido ofertado. Ainda que o inquilino não prove ter condições. Você devia ter me ofertado por uma obrigação legal, você não ofertou e por causa disso você vai ter uma multa de 3 aluguéis. Por quê? Porque por não ter me ofertado, você agiu de má fé, hoje eu não tenho condição de comprar, mas pode ser que na época eu tinha. Entendeu? Há 6 meses atrás, quando você deveria ter me ofertado, naquela época pode ser que eu conseguisse comprar, agora eu não posso mais, tudo bem. Mas enfim, tem uma discussão. Então, para evitar esse tipo de discussão, faça a oferta. Primeiro ponto. A perdas e danos, inclusive, só terminando, inclusive para locação de imóvel não residencial, ele fica até mais complicado, fica até mais complexo, porque o inquilino do imóvel, para quem você não estendeu o direito de preferência, ele pode, mesmo que ele não queira ou não tenha condição agora de comprar, ou enfim, ele não consegue mais anular a compra e venda porque ele não averbou o contrato de locação da matrícula, já a gente fala sobre isso, ele pode discutir que, olha, se você tivesse me ofertado, eu teria comprado e nessas condições eu teria tido X reais a menos de prejuízo. Porque, por exemplo, eu aluguei um ponto, investi aqui uma bala para fazer uma reforma, constituir um ponto comercial, atrair clientes, fazer marketing e agora, por conta de eu ter que sair do imóvel porque quem comprou está me denunciando o contrato, enfim, eu não vou conseguir evitar isso, vai ter um próximo vídeo que a gente vai falar de vigência de contrato de locação, tá? Em caso de compra e venda. Aí o inquilino pode falar o seguinte, então por conta de tudo isso, eu tomei um prejuízo aqui que eu estou provando para você de R$1 milhão. E aí o cara vai lá e pau! Dá na cabeça do proprietário, que deixou de oferecer. Então é muito delicado isso, ele tem uma discussão de perdas e danos aí, tá? Uma segunda consequência, que também é muito importante, é a possibilidade do inquilino melar a venda. E quando eu falo melar, eu digo o seguinte, anular a escritura de compra e venda, ou o contrato de financiamento com força de escritura pública, cancelar ele e comprar o imóvel ele forçosamente. Então, para isso, como a gente está interferindo num direito real, para isso, primeiro de tudo, o inquilino tem que ter tomado o cuidado de, antes de tudo, toda essa discussão, ter averbado o contrato de locação na matrícula, até 30 dias antes da alienação. Então, o inquilino vai lá, pega o contrato de locação, leva até o cartório de imóveis do imóvel que é objeto do contrato e averba lá. Se esse cara vender esse imóvel, o inquilino tem um direito, não foi estendido a ele o direito de preferência, o inquilino pode ir em juízo, abrir uma ação, olhar na escritura de compra e venda quanto foi o valor da transação. Então, por exemplo, R$500 mil. Ele arruma R$500 mil, deposita em juízo
ele vai cancelar essa compra e venda, a titularidade do imóvel vem para ele e o cara que comprou o imóvel, ele vai ter problemas aí, ele vai chupar dedo. Na verdade não é chupar dedo, ele vai ter que entrar nessa ação e provar que na verdade e devolver esse dinheiro para ele e tal. Enfim, mas gera uma dor de cabeça enorme, né? Então, resumo da ópera. Quais as consequências de não se respeitar o direito de preferência, não se estender o direito de preferência ao inquilino? Número 1, uma discussão de perdas e danos, né? E número 2, se o contrato de locação tiver averbado na matrícula, o inquilino que sofreu aí a ilicitude, não é a palavra, mas sofreu a má-fé ou o descumprimento contratual ilegal por parte do locador de não ter ofertado, ele pode anular essa transação e vir o imóvel para o nome dele. Então, são as duas consequências. Maravilha. No próximo vídeo a gente vai falar de vigência do contrato de locação, no caso da venda do imóvel.